Muito bem, meus caros, eu tinha preparado até aqui um título, mas com isto tudo o título acabou por não ficar gravado. Mas eu hoje trago aqui um tema de maior importância. E qual é o tema? O tema é como usar o dinheiro da empresa. Não é? Uma das principais funções de um gestor de empresas é saber usar o dinheiro da empresa. Aliás, quando eu falo no chassi para uma empresa altamente rentável, o primeiro nível de decisão é como é que eu uso o dinheiro da empresa. É o primeiro nível de decisão para qualquer gestor. O dinheiro que está disponível, como é que eu uso? E normalmente nós decidimos usar esse dinheiro adquirindo ativos, não é? Nós podemos usá-lo também para outro tipo de despesas, mas o primeiro nível de decisão é que ativos é que eu compro. Ativos pode ser mercadoria, coisas que eu vou comprar para depois vender, mas pode ser também outras coisas que existem no negócio, podem ser direitos, pode ser imobilizado corpóreo, ou seja, imobilizado físico, mas é o primeiro nível de decisão de um gestor. Que ativos é que eu compro para a empresa? E em que medida é que eu compro esses ativos? Tá? Qual é o meu critério de escolha desses ativos? O critério mais óbvio e mais básico é quais são os ativos que vão proporcionar mais vendas. Então, o critério para comprar ativos é se eles vão ter um impacto positivo nas vendas ou não. Tá? É a medida da eficácia da minha empresa, é a minha capacidade de transformar esses ativos em vendas. Se o ativo que eu vou comprar não me vai trazer mais vendas, então provavelmente não é uma boa decisão. De qualquer das formas, eu também não quero conseguir vendas a qualquer custo. Eu quero que essas vendas gerem a maior margem de lucro possível. Então, eu compro ativos que eu tenho que transformar em vendas, mas tenho que fazer vendas que eu transformo em lucro, porque fazer vendas sem lucro é fácil, não é? E não é o objetivo do negócio. O objetivo do negócio é extrair a maior porcentagem possível de lucro dessas vendas. Aliás, essa é a medida da eficiência da minha empresa. É a minha capacidade de transformar vendas em lucro. Mas depois eu também não quero qualquer tipo de lucro, porque o lucro é apenas uma teoria e eu tenho que garantir que esse lucro se transforme em fluxo de caixa. Há muitas empresas que acumulam lucros crescentes ao longo do tempo e um dia fecham. Porquê? Porque não são efetivas ou não são produtivas, não conseguem criar, não conseguem transformar esses lucros em fluxo de caixa operacional. E não é qualquer tipo de fluxo de caixa, é fluxo de caixa operacional, que é a medida da produtividade da minha empresa. Então, o chassi de uma empresa rentável passa por eu ter capacidade para escolher os melhores ativos para comprar, na medida em que eles me tragam vendas, na medida em que essas vendas me tragam a maior margem de lucro possível, na medida em que essa margem de lucro me gera o máximo de fluxo de caixa operacional possível. Porquê? Porque é com esse fluxo de caixa operacional depois que eu vou reiniciar o ciclo, que eu vou voltar a escolher ativos ou a fazer investimentos que me tragam mais vendas, mais lucro e mais fluxo de caixa operacional. Então, como é que eu escolho, quais são as alternativas que eu tenho e como é que eu escolho, como é que vou usar esse dinheiro? Então, porquê é que isto é importante? Porque se uma das principais medidas de gestão é a alocação do capital disponível, é a alocação do dinheiro que eu tenho disponível, o facto de eu não ter noção de quais são as minhas opções, e a esmagadora maioria dos empresários não tem a noção de quais são as suas opções em relação à forma como podem usar o dinheiro, se eu não tenho noção das opções, eu também não tenho como estabelecer um critério de alocação correta. Não é? Se eu não sei o que é que posso fazer com o dinheiro, eu vou tender a fazer disparates, porque eu não tenho critérios. Tá? Eu muitas vezes falo sobre algumas temáticas que eu acho importante trazer aqui. Eu muitas vezes, quando explico o ciclo do crescimento do negócio, vendas, lucro, fluxo de caixa, e reinvestimento do fluxo de caixa nas vendas, eu muitas vezes até brinco que quando eu gero fluxo de caixa, este fluxo de caixa não pode ser extraído da minha empresa para comprar um Mercedes, para comprar
sapatos Louboutin, malas Louis Vuitton, relógios Rolex, ou para beber bebidas azuis com guarda-chuvas em cima, em praias paradisíacas. Eu costumo chamar a atenção para isso. Ou seja, se eu pego no fluxo de caixa operacional da minha empresa e o tiro da empresa para alimentar o meu consumo pessoal, o que é que acontece? Eu estou a privar as minhas vendas futuras desse fluxo de caixa. Ou seja, eu estou a privar a minha empresa da sua capacidade de reinvestir esse fluxo de caixa para gerar mais vendas, mais lucro e mais fluxo de caixa. Em rigor, e vocês vão desculpar, vocês sabem que eu gosto de usar algumas expressões mais fortes exatamente para nos chocar e para nós não nos esquecermos dela. Quando eu extraio o fluxo de caixa gerado pela minha empresa para o meu consumo pessoal, eu estou a roubar a minha empresa do seu crescimento. Tá? Vou dizer isto outra vez. Eu estou a roubar a minha empresa do seu crescimento. Porquê? E isto é que eu gostava que vocês entendessem. O crescimento de uma empresa depende exatamente do reinvestimento do fluxo de caixa. O que é o crescimento de uma empresa? É a capacidade de montar o círculo virtuoso de vendas, lucro, fluxo de caixa. Ou seja, se é um círculo e se é virtuoso, o reinvestimento desse fluxo de caixa é o que permite mais vendas, mais lucro e mais fluxo de caixa ainda no futuro. Se eu extraio o fluxo de caixa, eu estou a roubar a empresa do seu crescimento futuro. Tá? Eu estou a privar a minha empresa do seu crescimento. Eu estou a privar a minha empresa da sua sustentabilidade. Eu estou a privar a minha empresa da sua função natural, que é crescer. E mais ainda, deixem-me ir um bocadinho mais longe. Eu acabo por estar a roubar-me a mim mesmo, a mim pessoalmente, dono da empresa, do crescimento do meu património. Eu estou a roubar a minha própria riqueza, tá? E desculpem a palavra, mas estou a espoliar o meu próprio património a favor do meu consumo. Eu estou a privar-me de construir um património, estou a privar-me de construir um património, estou a privar-me de ter mais à frente, de ter mais à frente, estou a privar-me daquilo que eventualmente eu posso querer deixar à sociedade ou aos meus filhos ou o que for, a favor do meu consumo imediato. Tá? As bebidas azuis com guarda-chuvas em cima ou o que for. E muitas vezes nós tomamos essas decisões sem consciência do que estamos a fazer. E porquê? Porque a motivação de grande parte dos empresários nas pequenas e médias empresas não é, e erradamente, na minha perspectiva, conceptual pelo menos, não é a construção da empresa, não é a construção de um ativo, não é a construção de um património, não é a construção da riqueza, mas sim um determinado estilo de vida. Ou seja, grande parte dos empresários vê a sua empresa não como uma empresa, mas como um autoemprego. Vê a sua empresa como um substituto do seu salário. E este enviesamento de percepção faz toda a diferença depois nos critérios de tomada de decisão. Por um lado, o impacto que isso tem é que cria uma muito maior vulnerabilidade da empresa a qualquer agressão do meio ambiente, porque ela não está a fazer o seu papel de crescer, de se tornar mais saudável, mais sustentável, com mais capacidade de lidar com as agressões. Ela está a ser, desculpem outra vez a expressão, espoliada, roubada dos seus fluxos de caixa para alimentar um determinado estilo de vida ao empresário. Nós temos um caso em Portugal muito paradigmático, que era ali a zona do Val do Ave, ali de Guimarães. Hoje não sei se ainda será assim, mas durante muitos anos a maior concentração de Ferraris do mundo estava na zona de Guimarães. Porquê? Porque todos aqueles empresários da indústria têxtil guiavam Ferraris. Quando veio a crise, os Ferraris não pagavam as contas. A crise ali do início do século, não é? Ali, penso que foi ali logo em 2008, 2009, 2010 que aquilo correu verdadeiramente mal. Já tinham sofrido ali no início do século, em 2000, mas em 2008 acho que foi ali a maior martelada.
Porquê? Porque as empresas não estavam a aproveitar o fluxo de caixa gerado para crescerem, para melhorarem. Esse fluxo de caixa estava a ser extraído a favor do consumo pessoal do empresário. Então, vamos ser aqui muito claros em relação às opções que eu tenho em relação à forma como usar o dinheiro operacional, o fluxo de caixa operacional que a minha empresa gera. Primeira opção, tá? Primeira opção. Há 4 opções, que para a maior parte de nós vão ser apenas 3, tá? Primeira opção. E a primeira não por acaso. Eu acredito que é aquela que devemos privilegiar, ou seja, aquela que devemos tornar prioritária. Sempre que eu puder, aquilo que eu faço com o dinheiro gerado pela empresa é reinvestir nas vendas futuras. Nas vendas, lucros e fluxos de caixa futuros. Tá? É fazer o círculo virtuoso. Sempre que houver oportunidades de crescimento na empresa, o dinheiro gerado pela empresa deve ser reinvestido nessas oportunidades. Sempre que houver boas ideias sobre como é que nós podíamos crescer, como é que podíamos ser mais rentáveis, como é que podemos gerar mais fluxo de caixa, o dinheiro deve ser reinvestido nessas possibilidades. Trazer aqui o exemplo do Warren Buffett. A empresa do Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, nunca pagou um dividendo. Porquê? Porque ele acredita que ninguém melhor do que ele próprio consegue usar aquele dinheiro para o rentabilizar. No entanto, ele compra muitas empresas que pagam dividendos, porque é exatamente esse dinheiro que ele recebe dos dividendos que ele usa para depois reinvestir. Mas ele prefere empresas que não paguem dividendos do que aquelas que pagam. Porquê? Porque a empresa que absorve todos os meus fluxos de caixa em novas oportunidades quer dizer que tem mais oportunidade de crescimento futuro do que aquela que já está a pagar dividendos. Tá? O reinvestimento futuro daquele valor alimenta o crescimento futuro da empresa. O reinvestimento do valor do cash flow operacional alimenta o crescimento futuro. Então, as empresas que encontram oportunidades de reinvestir o fluxo de caixa gerado tendem a crescer a um ritmo mais elevado que as outras. Tá? Então, sempre que há oportunidade de reinvestimento do fluxo de caixa, essa é a prioridade, porque é aquilo que mais fará crescer o meu património. A segunda alternativa é usar o dinheiro para pagar a dívida. Tá? Usar o dinheiro para pagar a dívida da empresa. Quanto menos dívida a empresa tiver, menor o risco da empresa. Tá? Quanto menos dinheiro a empresa dever, menor o risco da empresa. É muito difícil uma empresa entrar em falência se não tiver dívida. É quase impossível uma empresa entrar em falência se não tiver dívida. A pessoa que o conseguisse, e reparem, teoricamente é possível, mas a pessoa que o conseguisse devia ganhar um prémio, não é? Mas uma empresa sem dívida é uma empresa que tem uma solidez muito grande. Eu estou a falar essencialmente de dívida bancária, tá? Mais do que qualquer outra. Mas uma empresa sem dívida, em princípio, não pode falir. Então, se eu não tenho oportunidades de crescimento, eu vou reforçar a sustentabilidade e a saúde da minha empresa, diluindo ou eliminando a dívida. Então, esta seria, para mim, a segunda opção. Terceira opção, e vou ter Não, vou já falar da... Temos aqui um comentário do GM Serrão, que diz que a dívida alavanca o negócio. Tem toda a razão. Tá? A dívida alavanca o negócio. O que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer que se eu tenho oportunidades de investimento e não gero fluxo de caixa suficiente para aproveitar essas oportunidades,
contrair dívida pode ajudar-me a crescer. Ou seja, chama-se alavancagem financeira. Eu estou a crescer não apenas do dinheiro que eu gero, mas do dinheiro que eu peço emprestado. Portanto, dívida não é uma coisa errada. Agora, a partir do momento em que a minha empresa já não absorve sequer o meu fluxo de caixa, porque é que eu vou contrair dívida? A dívida só aumenta o meu risco, tá? Por exemplo, uma coisa que não faz sentido, as empresas cotadas em bolsa fazem com alguma frequência, mas do ponto de vista da governança corporativa não faz sentido, é eu contrair dívida e pagar dividendos. Não é? É uma coisa que não faz sentido. Eu estou a tirar dinheiro da empresa porque a empresa já não absorve esse dinheiro, mas estou a contrair dívida ao mesmo tempo. É uma coisa que não faz muito sentido. Então, a terceira alternativa é pagar um dividendo. O que é pagar um dividendo? É exatamente a parte do fluxo de caixa operacional que a empresa já não pode usar nem para reinvestir, porque não há oportunidades, nem para pagar dívida, porque não há dívida. Então, eu começo a usar esse valor para pagar um dividendo, ou seja, para remunerar o dono da empresa. Ele tira esse dinheiro da empresa porque o pode usar noutra coisa. E aqui sim, ele pode comprar os Ferraris que ele quiser, as Louboutins que ele quiser, os Rolex que ele quiser, ele usa o dinheiro como quiser. Depois, a questão é se isso tem um impacto positivo ou negativo no património dele. Tá? Essa é outra discussão. Eu prefiro que ele compre casas, mas ele pode decidir comprar Ferraris. Tá? Eu prefiro que ele compre ações de outras empresas, mas ele pode decidir comprar relógios. Tá? Mas aí é o dinheiro dele, pessoal, pode curti-lo à vontade. Agora, tirá-lo da empresa para fazer isso quando a empresa o podia usar é que é pernicioso para a empresa. Então, a terceira alternativa que eu quero levantar-vos é o pagamento do dividendo. Eu falei-vos que há uma quarta alternativa, mas que para a maior parte de nós não é uma alternativa. E qual é essa alternativa? E que é uma boa alternativa, uma boa forma de usar dinheiro, é recomprar ações da empresa que estejam à venda. Tá? Se a empresa for cotada em bolsa, eu posso recomprar ações que estão dispersas no mercado. Quer dizer o quê? Que estou a aumentar a percentagem da minha propriedade sobre a empresa. Quer dizer que já não estou a precisar desse dinheiro do mercado e estou a recomprar estas ações. Porquê é que isto é uma coisa boa? Isto é uma coisa boa porque eu aumento a minha posse. Agora, é uma coisa boa se eu as comprar ao preço certo. Tá? Se eu as comprar abaixo do seu valor intrínseco, eu estou a criar valor para o acionista, ou para o dono da empresa. Se eu as comprar caras, acima do valor intrínseco, eu estou a destruir valor. Tá? Temos agora o caso do Benfica, não é? Temos o caso do Benfica. E não estamos a falar de futebol, estamos a falar de empresas. Mas o ex-presidente do Benfica informou ontem a direção do clube que tem uma proposta para vender as ações dele por um determinado valor que é muito superior ao valor da cotação da ação em bolsa. Tá? E aparentemente, segundo os estatutos, há um direito de preferência para o clube. Ou seja, o clube pode dizer, ele informou que tem uma proposta deste valor e que vai vender a quem lhe fez a proposta, a não ser que o clube, pelo mesmo valor, decida comprar. E então o clube parece que hoje vai decidir se exerce o direito de preferência ou não. Qual é o raciocínio que eles devem fazer do ponto de vista técnico? O raciocínio que eles devem fazer do ponto de vista técnico é este valor é inferior ao valor intrínseco do clube, da Sociedade Anónima Desportiva, tal como nós o avaliamos. Se este valor for abaixo do valor intrínseco, o mercado não acredita que seja. O mercado acha que não. Mas o mercado às vezes engana-se. Está quase sempre certo, mas às vezes engana-se. O mercado acha que não. E tanto que acha que não, que a cotação em bolsa é inferior. Mas conhecendo por dentro o clube, se eles acharem que o valor a que ele se propõe a vender é abaixo do valor real, comprar e exercer o direito de opção seria uma boa opção. Se eles acharem que aquele valor está caro, então a coisa certa a fazer é não exercer a opção. E ele que as venda lá a quem ele quiser. Tá? Então esta é a discussão que eles deverão ter hoje. Ou que deveriam ter hoje. Eu não sei se é essa que eles vão ter, mas é a que eles deveriam ter. Então, 4 alternativas. Mas as nossas empresas não são cotadas em bolsa. Mas pode ser recomprar a parte de um sócio. Com o dinheiro da própria empresa. Imagina que eu tenho um sócio. A minha empresa está a gerar muito dinheiro. Eu posso perguntar ao meu sócio se ele não quer
vender uma parte da cota dele, ou até a cota inteira, e é a própria empresa que recompra. É o dinheiro da empresa, é o cash flow da empresa, que é dado àquele sócio, não a título de dividendo, mas a título de venda das suas próprias cotas. Tá? Podemos comprar a saída de um sócio ou a diminuição da posição de um sócio. É exatamente o mesmo que irmos ao mercado bolsista e recomprarmos as nossas próprias ações. Então, se eu conseguir comprar um sócio, a saída de um sócio ou a diminuição de capital de um sócio, a um valor que eu acho que é não mais do que igual ao valor intrínseco da empresa, eu também estou a criar valor. Então, esta será a quarta forma, tá? Então, preferencial, reinvestimento no negócio. Eu até posso entender que esta última alternativa que eu dei, se um dos meus sócios estiver disposto a vender a sua cota a um preço que eu acho que é abaixo do que o valor intrínseco, até pode ser a segunda forma de criar valor, logo a seguir ao reinvestimento no negócio. A terceira, para mim, seria a liquidação da dívida e a quarta seria o dividendo. Para mim é a última forma de criar valor numa empresa, é o pagamento do dividendo. Agora, esta é uma perspectiva muito pessoal, tá? É uma perspectiva sustentada na razão, na lógica, no estudo, mas eu admito que haja perspectivas diferentes em relação à alocação de capital. Como em relação a tudo aquilo que eu ensino. Então, lembrem-se, são as 4 coisas que nós podemos fazer com o dinheiro que a nossa empresa gera. Primeira, prioritária, reinvestimento no crescimento do negócio. Pode ser comprar ativos, pode ser investir noutras coisas, investir nas vendas, investir no marketing, investir em estratégia, investir em qualquer coisa que me aumente as margens. Às vezes há um software que a gente compra que aumenta as margens, por diminuição dos custos, eventualmente. Qualquer tecnologia que me permita poupança de custos pode ser interessante. Entrada noutros mercados pode ser interessante. Quem sabe compra de outra empresa, que é um ativo também, pode ser interessante. Diversificação por outro tipo de produtos ou de serviços que nós prestemos. Então, tudo aquilo que eu acredito que me pode aumentar as vendas, lucro e fluxo de caixa futuro. Tá? Havendo essa possibilidade, eu diria que é assim que nós devemos usar o dinheiro da empresa. Para mim, a última das últimas alternativas, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da criação de valor, será exatamente tirar o dinheiro da empresa. Ou para alimentar o meu estilo de vida, ou seja, através do dividendo. Quando é que eu quero que a empresa me pague um dividendo? Vamos ser tecnicamente mais rigorosos agora. Quando eu acho que, pessoalmente, consigo investir esse dinheiro a uma rentabilidade maior do que a própria empresa consegue investir. As empresas passam muitas vezes por essa situação, que é, começam a acumular uma quantidade de dinheiro que as oportunidades de crescimento futuro já não absorvem. Um dos casos mais típicos, a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, que eu falei há pouco, é um desses casos. O Warren Buffett tem tanto dinheiro, que ele já não consegue encontrar no mercado oportunidades suficientemente grandes para que ele consiga investir todo esse dinheiro. Então tem havido uma pressão já dos acionistas a pedir que ele comece a pagar um dividendo. Ele tem sido muito reticente, porque ele continua a acreditar que consegue reinvestir o suficiente a uma rentabilidade superior à que eles conseguem sozinhos, mas a verdade é que tem havido da parte dos acionistas já alguma pressão nos últimos anos, no sentido de que ele comece a pagar um dividendo, porque começa a ser demasiado dinheiro estacionado. A Microsoft foi outro caso desses. A Microsoft terá começado a pagar um dividendo, se eu não estou em erro de memória, ali em 2004, mas nos 10 anos anteriores, eles tinham vindo a acumular um horror de dinheiro que não estavam a conseguir absorver em boas oportunidades. Eles estavam a começar a forçar oportunidades que todas elas corriam mal, nomeadamente na aquisição de outras empresas, pouquíssimas, se algumas corriam bem. Dívida era irrelevante para eles, então restavam-lhes 2 alternativas: ou comprar de volta ações ou pagar o dividendo, e eles optaram por ir fazendo um pouco das duas.
comprar de volta ações de cada vez que elas estivessem abaixo do valor intrínseco, mas quando elas não estavam, não podiam fazer, e a partir daí começaram a pagar um dividendo e que ainda hoje pagam. E normalmente quando uma empresa começa a pagar dividendos, ela depois já não para de pagar os dividendos. Da mesma maneira que a empresa saudável vai pagando dividendos cada vez maiores ao longo do tempo. Costuma ser um sinal de saúde da empresa. Então são casos típicos que acontecem com alguma frequência. As melhores empresas do mundo, muitas delas começam a partir de certa altura a pagar um dividendo exatamente porque não absorvem tudo.